Em uma ocasião, passou com o carro sob o pé dela, e em outra, freou bruscamente de propósito, fazendo com que ela... Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Na Mira. Você vai ficar chocado com a atrocidade desse caso. Lembrando que vou fazer a narração e compartilhar minha perspectiva psicológica no final. Quando o pai de Cristina recebe uma ligação da creche de sua neta, um mau pressentimento o invade imediatamente. Sua filha, que jamais esqueceria de buscar as filhas que tanto amava, não apareceu para buscá-las e não podia ser contatada. Ao chegar à casa de Cristina e de seu marido, ele descobre que o genro também não sabe onde a esposa está. O pai é orientado a ir para casa, pois ela certamente retornaria mais tarde naquela noite. No entanto, ele se recusa a ser dispensado. A sensação de que algo terrível poderia ter acontecido cresce a cada hora. Ele espera e, por fim, começa a procurar pela filha dentro da casa, até chegar ao porão da lavanderia, onde sacos de lixo estão empilhados. Ao olhar para mais de perto, um deles chama sua atenção e ele vê cabelos loiros, os cabelos de sua filha. Externamente, Cristina e Mark levavam uma vida perfeita, uma relação perfeita. Eram bem-sucedidos, felizes, e o nascimento das duas filhas parecia ter fortalecido ainda mais o relacionamento. Cristina Josquin-Vogt era ex-modelo e já havia alcançado diversos sucessos em sua terra natal, na Suíça. Em 2003, foi eleita Miss Noroeste da Suíça e em 2007 tornou-se finalista do concurso Miss Suíça. Além disso, participava regularmente de júris em concursos de beleza e após encerrar a carreira como modelo, passou a trabalhar como recrutamento em TI no Google e fundou a agência de coaching para modelos Catwalk Coach, oferecendo treinamentos de passarela e orientação para candidatas a concursos de Miss. Para Cristina, o trabalho ia além da formação de modelos. Ela amava trabalhar com mulheres jovens, ajudando-as a fortalecer a autoestima. Em seu perfil no Instagram, Cristina se descrevia como especialista em bem-estar, motivadora, empresária e mãe. Ela era casada com Mark desde 2017 e o casal teve duas filhas, nascidas em 2020 e 2021. Mark trabalhava como empresário e consultor na perspectiva empresarial e era conhecido em Basileia, especialmente por pertencer a uma família influente e abastada. Em seu perfil no LinkedIn, ele se descrevia como empresário, consultor, coach, treinador e orgulhoso pai de duas meninas pequenas. Para Cristina e Mark, a família parecia estar em primeiro lugar, pelo menos era isso que transmitiam nas redes sociais. A Cristina frequentemente compartilhava fotos da família que chamava de seu universo, imagens harmoniosas ao lado das filhas, e também havia fotos com Mark desde o casamento até viagens românticas acompanhadas de olhares apaixonados e declarações carinhosas. Mas tudo isso era apenas aparência. Há algum tempo, o casamento de Cristina e Mark enfrentava crises e apenas as amigas mais próximas sabiam que alguma coisa estava errada, porque a mulher de 38 anos confidenciava o quanto estava mal. Desde cedo, pessoas do convívio percebiam que os dois não combinavam. Cristina era extrovertida, afetuosa e cheia de vida. Mark era o completo oposto. Uma amiga da Cristina afirmou em entrevista: no início ela estava realmente apaixonada, mas fiquei surpresa quando começou o relacionamento com ele, porque ele não combinava nada com ela. Após o nascimento das filhas, a situação piorou drasticamente. Mark tornou-se cada vez mais controlador e passou a apresentar comportamentos obsessivos, especialmente em relação à criação das meninas. Outra amiga relatou: ele desenvolveu tendências obsessivas quando se tratava dos menores, e elas eram um projeto perfeito dele e a Cristina estava no caminho. Ele nunca foi agressivo diretamente com as meninas, mas era extremamente rígido. Horários de sono tinham de ser seguidos à risca e as meninas não podiam assistir televisão nem programas infantis. Só podiam ouvir audiolivros selecionados, preferencialmente em francês, pois ele queria que crescessem multilingües. Desde o nascimento das filhas, o estado emocional da Cristina se deteriorou. Embora tentasse manter a aparência de um casamento perfeito, seu mundo interno era completamente diferente. E as amigas notaram que ela se isolava cada vez mais, afastava as pessoas e fazia de tudo para salvar o casamento. Ela tentou conversar com Mark e sugeriu terapia de casal, mas ele, com então 41 anos, recusou. A violência, porém, não era apenas psicológica. Cristina raramente falou publicamente sobre a violência física que sofria, mas que existiam provas de que foi vítima de violência doméstica. Em julho de 2023, ela registrou uma queixa contra o marido por agressão física e fotos anexadas ao inquérito policial mostram marcas de sufocamento em seu pescoço.
Uma amiga contou que a Cristina pensou em chamar a polícia em outra ocasião, e segundo ela, a Cristina disse apenas que ele havia sido violento e ameaçado, afirmando que se ela chamasse a polícia, veria o que lhe aconteceria. Então, uma vizinha também foi ouvida posteriormente sobre ocorrências policiais no imóvel do casal, e foi enfática. A polícia já foi chamada uma vez e não conseguiu protegê-la. Não acredito que isso teria chegado a esse ponto se tivessem levado a Cristina a sério logo no primeiro chamado. Então, no início de 2024, a Cristina tomou uma decisão. Ela queria se divorciar e já havia contatado um advogado. As amigas a aconselharam a ser cautelosa devido à influência da família do Mark. No entanto, não imaginavam que o verdadeiro perigo estava dentro da própria casa. Não era a primeira vez que o Mark se tornava violento em um relacionamento. Uma ex-namorada com quem ele havia vivido em Berna relatou à polícia que foi agredida, maltratada e violada por ele. Em discussões, ele perdia o controle, agarrava e a pressionava contra a parede. Também teria ameaçado jogá-la de um carro em movimento. Em uma ocasião, passou com o carro sobre o pé dela, em outra, freou bruscamente de propósito, fazendo com que ela batesse a cabeça no painel e sofresse um trauma cervical. Ela conseguiu sair da relação, mas o risco estava aumentando. Então, em 13 de fevereiro de 2024, o pai da Cristina recebe uma ligação estranha. A creche de suas netas informa que ela não foi buscá-las, e as meninas de 3 e 4 anos não haviam sido retiradas naquele dia, e o pai delas não atendia ao telefone. Isso pareceu imediatamente fora do comum, e a Cristina jamais esqueceria de buscar as filhas. Elas eram tudo para ela. O pai, então, se dirige a Bingen, uma pequena cidade próxima a Basileia, onde a Cristina e o Mark moravam em uma casa geminada, em um bairro nobre conhecido como Goodhope. Após buscar as meninas, ele vai até a casa do casal e o Mark estava em casa, mas afirmou não saber onde a Cristina estava. Então o pai insiste em entrar e decide esperar por ela ali. Eles jantam juntos, mas a Cristina não retorna. As horas passam e o Mark repete que não sabe onde a esposa está. Cansado das evasivas, o pai começa a vasculhar a casa e o terreno, incluindo o porão da lavanderia, que possui entrada separada. Ali, ele faz a descoberta horrível. Em um canto havia um saco de lixo no qual ele vê cabelos loiros. Os detalhes do crime só se tornaram públicos em setembro de 2024, após o Tribunal Federal em Lausanne rejeitar um pedido de liberdade do Mark. Até hoje ele não foi formalmente acusado e o início do julgamento permanece indefinido. Legalmente ele ainda é considerado inocente, embora as provas sejam contundentes e ele supostamente tenha confessado o homicídio em março do mesmo ano. O que exatamente ocorreu em fevereiro de 2024 na casa do casal ainda não está totalmente esclarecido. O que se sabe é que a Cristina foi ceifada de forma extremamente cruel e posteriormente seu corpo foi profanado e mutilado. A perícia encontrou marcas de sufocamento e os cabelos foram arrancados de sua cabeça, com o uso de uma tesoura de jardim e um objeto cortante e uma serra elétrica. O corpo foi esquartejado, o útero foi removido, algumas partes foram colocadas em sacos de lixo, outras trituradas em misturador industrial, um liquidificador que o Mark afirmou ter no porão porque o havia comprado para um grupo escoteiro. Outras partes do corpo foram dissolvidas em uma solução química e, segundo a promotoria, ao analisar os dados do celular do Mark, constatou-se que ele assistiu a diversos vídeos no YouTube enquanto passava horas eliminando o corpo da esposa. Inicialmente, o Mark declarou que encontrou a esposa sem vida e que, em pânico, desmembrou o corpo. Posteriormente, ele afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que a Cristina o teria atacado com um objeto cortante. A promotoria, no entanto, registrou que não foi possível comprovar, com base nos vestígios, que houve um ataque com um objeto cortante antes do sufocamento. Os investigadores afirmaram que a mutilação deliberada e a humilhação ritual do corpo indicam a presença de um transtorno psiquiátrico no acusado. Segundo os documentos, há indícios concretos de que ele apresente uma doença psíquica ou um transtorno de personalidade antissocial. Desde as acusações, o Mark teria demonstrado pouca emoção ou arrependimento, e após a descoberta do corpo, ele ainda teria responsabilizado o pai da Cristina pelo choque visual, alegando que isso não teria ocorrido se ele tivesse apenas deixado as meninas e ido embora. Os documentos judiciais afirmam que, após ceifar a esposa, ele simplesmente decidiu seguir a vida. Seu comportamento indica extrema violência, especialmente contra parceiras íntimas, com traços sádicos e sociopáticos. Quando o homicídio dela veio à tona, a cobertura midiática se concentrou nos detalhes mais violentos do crime,
Manchetes como modelo triturada no liquidificador ou ex-missa suíça esquartejada e dissolvida em ácido dominaram a imprensa. E o suposto autor passou a ser chamado de homicida de modelos. O interesse da mídia de língua alemã logo diminuiu, apesar de violência doméstica e mais crimes semelhantes estarem em níveis alarmantes. Na Suíça, a violência contra mulheres cresce há anos e falta prevenção e conscientização, e o número de feminicídios aumenta anualmente. Em 2024, o homicídio da Cristina foi um dos 20 feminicídios registrados no país. Ainda é incerto quando o suposto autor será julgado ou se poderá ser considerado inimputável por doença mental. Caso seja condenado por homicídio, pode enfrentar prisão perpétua ou pena mínima de 10 anos, algo considerado insuficiente por amigas da Cristina. Segundo uma delas, que disse, olha, em alguns anos ele estará solto em outro relacionamento e o mesmo pode acontecer com outra mulher. Ele é alguém que deveria permanecer preso, não se pode permitir que volte a fazer parte da sociedade. Ah, oi, eu tô aqui. O que é que eu preciso dizer para te convencer a adquirir o meu livro se você ainda não fez? Perfeito Estranho, Uma Dobra Meia-Noite, é um suspense como nenhum outro. Aqui não tem apenas uma história inédita, mas tem uma abordagem multifocal. O que é que você sabe sobre o seu passado? Eu não estou falando do seu passado autobiográfico, a história que você conhece, mas eu estou me referindo às heranças geracionais, aquelas que podem estar influenciando a sua vida e desencadeando respostas que você não faz nem ideia e não consegue exercer controle. Um passado não processado pode voltar de formas distintas e tenebrosas, especificamente na história, através de um serial killer que está em busca de justiça, ortogado por um dom inimaginável de prever o futuro. O pesadelo está a um passo de distância em uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Você pode apostar, pode tentar prever, pode consultar especialistas, mas você não vai descobrir a reviravolta e não vai vê-la chegando até que ela aconteça. E eu te desafio a ser surpreendido nesse livro escrito em formato roteiro, pois a leitura é muito fluida, as descrições são muito específicas, então o livro ele vai embora em uma tacada só, e se você adquirir comigo, você pode levar o livro autografado, se você quiser, eu faço envio para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai com brindes exclusivos, esses marcadores que você está vendo aí na tela. Se prepare para essa jornada, porque nessa história o serial killer está com as horas contadas. Você pode adquirir o livro pelo meu site aqui comigo, comentando, pelo Telegram ou pelo Instagram. O link para adquirir pelo site está fixado aqui no primeiro comentário. E o livro também já está disponível em e-book e no Kindle. Meu Deus, que história horrorosa. E o absurdo da situação é revoltante. Você encontra um corpo e você decide dissolvê-lo em ácido, triturar no liquidificador, porque você entra em pânico. Na situação mais desesperada em que alguém encontra um corpo e por motivos desconhecidos teme que aquilo ali será mal interpretado e então decide dar um fim no corpo por conta própria, eu acho que é difícil, no meio desse pânico genuíno, onde a pessoa realmente não fez nada, ela vá se sujeitar a medidas tão drásticas e repugnantes como esse homem. Claramente ele queria dar um fim em todas as partes dela, e a raiva dele pelo pedido de divórcio era extremamente evidente. Sem contar a cara de pau dele de ainda culpar o pai por ter achado o corpo. Eu não entendo como funciona esse sistema criminal, e eu não sabia também que na Suíça, se você é diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, isso significa que você tem um passe livre da prisão. Oi? Até onde eu sei, você pode ter borderline, autismo, transtorno de bipolaridade, depressão, transtorno do luto prolongado, mas se você fizer alguma coisa, você vai para a cadeia. Até onde eu sei, a única margem de evitar uma sentença longa, e especificamente na prisão, é a esquizofrenia, né, ou um surto psicótico, onde o indivíduo normalmente tende a ser enviado para um hospital psiquiátrico. Então eu fiquei confuso de como ele, mesmo com a confissão, esse homem ainda está aí e pode nem ser julgado. Imagina a cabeça das meninas, como que vai ficar? O pai tirou a vida da mãe de um jeito horroroso e depois ainda fez todos esses movimentos com o corpo. Meu Deus do céu. Sem contar que também é tenebroso quando ele tenta, foi legítima defesa. Que tipo de legítima defesa que você tenta dar um fim no corpo depois? Que derrota para esse pai, para essas famílias. Eu acho que a pior parte é que a impunidade deixa um gosto tão terrível no emocional dos envolvidos, que esse senhor vai carregar isso pro resto da vida e ainda ter que lidar
em criar as meninas, né, em meio à sombra dessa tragédia. Não consigo nem estabelecer uma perspectiva de como as meninas vão assimilar o que houve e os sentimentos conflitantes em relação ao pai, porque você vê em adultos que muitas vezes isso já é difícil. Eu estava vendo um caso recentemente de uns irmãos, todos adultos, que tudo aponta que a mãe e o padrasto, possível amante dela, tiraram a vida do pai e enterraram debaixo da casa. Ele descobriu o corpo mais de 30 anos depois. E a situação é tão complexa porque um dos irmãos é filho do padrasto. Então, todos eles se relacionam, isso aqui que é interessante, mas o filho do padrasto não aceita que os irmãos acusem, né, o seu pai e o pai dele de ter tirado a vida do pai deles. Ele acha que o padrasto é um alvo fácil porque o padrasto era ruim com ele, sem contar as inúmeras acusações de violação íntima, assim, predação das bravas. E ao mesmo tempo que eles alegam que o padrasto é homicida, eles também se recusam a aceitar a participação da mãe no crime. Não, ela foi coagida, ou então ela estava pensando no nosso bem, no nosso melhor, ela foi uma ótima mãe. Só que eu vejo que a falsa equivalência aqui é gigantesca, principalmente porque no leito de falecimento da mãe, o filho chegou e falou: mãe, por favor, você pode contar alguma coisa o que houve com o pai? Porque ele simplesmente desapareceu, sumiu um dia. Mais pra frente, quando os meninos cresceram, eles descobriram que não teve boletim de ocorrência, que ninguém da família soube o que aconteceu, enfim, tudo indicava um crime. Ela simplesmente sorriu, piscou e deu o último suspiro. Ou seja, ela carregou o segredo para o túmulo. Ela sabia o que aconteceu. E aí é interessante que você vê que os dois lados, que, por incrível que pareça, conseguem manter um relacionamento harmonioso, mas cada um se detém na sua esfera, ou seja, tanto não sou capaz de acreditar que a minha mãe faria isso, mas eu acredito que o padrasto fez isso. E o outro também, do mesmo discurso, só que inverso. Sendo que, claramente, o que pressupõe-se que aconteceu é que o padrasto tirou a vida do pai com uma chave de fenda, a mãe estava junto, ajudou a enterrar e encobrir o crime e guardou o segredo. Então a mãe foi uma cúmplice. E eles simplesmente fecharem os olhos para isso: não, minha mãe, coitada, coagida, não sabia o que estava acontecendo, etc. Sendo que teve todas as violações que o padrasto fez fisicamente com eles, inclusive com a outra filha, violações assim, daquelas, o pior pesadelo de um menor ser tocado, né, para eu não dizer as outras expressões aqui por causa do YouTube. Então, assim, a mãe fechou os olhos para toda monstruosidade. E é interessante você ver como eles querem proteger a memória, porque eles não querem ter que aceitar que a mãe que eles achavam que tinham não era realmente a mãe que, sob a luz de outros fatos, demonstra um caráter completamente distorcido. Então eu vejo que eles até estão em um estado de divisão, né? A gente tem um fenômeno da psicanálise, a clivagem, que o indivíduo ele não consegue fazer essa separação organizada na cognição, uma acomodação em que eu integro na minha mente novas informações e não necessariamente eu mudo radicalmente a minha perspectiva. Eu mantenho esses dados unindo com as informações que eu já possuo, oscilando um pouco o pêndulo, mas mantendo uma postura simplificada e saudável. No caso deles, para evitar, talvez, ir para uma fase de superacomodação, onde eles vão enxergar a mãe com um olhar muito terrível, eles simplesmente fazem um apontamento, uma clara divisão excessiva, do tipo: ela era vítima, coitada, santa, não sabia de nada, e tudo é culpa do padrasto. Sendo que, na verdade, ambas realidades podem coexistir. Ou seja, um olhar em que eles identificam que a mãe tinha muitos defeitos, muitas falhas, que não se sabe exatamente o que estava passando dentro dela, e que talvez ela tenha tirado a vida do pai junto com o padrasto / amante, mas que ela os amava do jeito dela. Mas dependendo da história, do histórico pessoal, alguns eventos são tão terríveis que muitas vezes perspectivas mais suaves são insustentáveis. Algumas pessoas vão ter que olhar e dizer: olha, realmente eu acho que os meus pais me amavam, mas me amavam muito pouco. Outros me amavam mais ou menos. E talvez alguns estão em uma situação que o processamento mais saudável seria o entendimento de que, não,
Eles me amavam, mas eu não era prioridade, eu não era importante, eu não era relevante, mas eu sei que havia um carinho. E eu aceito esse carinho que era o que eles conseguiram dar. Era mínimo, mas é o que é. E então eles conseguem, ou o indivíduo, recebe todos esses compilados, aceitando a biografia de sua história como ela é, integrando em estruturas saudáveis e ordenadas exatamente os fatos e dando espaço para reconhecer a sua própria história, as faltas dela e os aspectos positivos, mesmo que eram mínimos ou mais recorrentes, quando, comparado a conflitos tenebrosos que são regulares, ocorrem com uma frequência gigantesca. No fim, nunca é fácil, porque até mesmo para resgatar uma história emocionalmente falando, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sejam perspectivas idealizadas, construções fantasiosas de uma realidade que não existiu, mas que você convive como se tivesse sido real, e a compreensão que, abraçando os eventos como eles realmente são, você concede espaço a si mesmo e permissão interna para sentir a dor que não pôde sentir e promover a recuperação que as suas emoções tanto precisam. É um processo específico em psicoterapia, e para algumas pessoas é mais difícil, para outras leva um pouco mais de tempo, algumas vão mais rápido, mas é importante estar sempre em andamento, construindo passo por passo, e é o que eu digo. A cada novo evento e circunstância, sua capacidade de resiliência vai aumentando, e o próprio sujeito, o paciente, vai notando essa abrangência, e com ela e através dela, ele alcança um lugar ideal para acomodar todos os aspectos de sua história. Se você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite, eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música, dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância, inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!